Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui para passar agora uma aula prática para vocês de como vocês vão montar o seu plano de aula. Então aqui é sem delongas, eu não vou ficar me estendendo muito porque senão o vídeo vai ficar muito longo, muito extenso. E a ideia é que eu quero que vocês coloquem em prática tudo que eu vou passar para vocês aqui, tá? Se você já dá aula ou se você está começando a dar aula, você precisa se programar, precisa se planejar e ter o seu plano de aula bem estruturado para você conseguir depois mensurar o seu trabalho, os seus resultados com os seus alunos, né? E também para conseguir enxergar a evolução deles. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui agora e já de cara vocês vão ver como que vocês vão fazer este processo de montar aí o seu plano de aula, beleza? Vamos lá! Bacana! Então olha só, agora chegamos aqui, minha tela compartilhada, e o que eu quero que vocês entendam? Aqui eu já vou colocar justamente o que eu preciso, né? Que é o meu plano de aula, e eu tenho aqui já pronto numa planilha, e já vou mostrar para vocês. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o gênero, né? No caso eu coloquei os gêneros, mas se fosse mais de um, pode ser um ou mais, certo? Deixei aqui os gêneros e aí é com vocês também sem crise, beleza? Se você for dar mais de uma aula, você vai acrescentando aqui. Então eu vou montar uma aula com vocês aqui, ó, de samba, certo? Samba de gafieira. Samba de gafieira, ok? Essa turma vai ser uma turma iniciante. Uma turma iniciante. Aqui no caso os professores serei eu, certo? E talvez a Márcia para me ajudar, mas vamos colocar que seja só eu aqui, ou se tiver mais uma pessoa, você coloca também aqui outra pessoa, sem problema nenhum, beleza? E a duração da aula, no caso, geralmente as minhas aulas são de 1 hora. Pronto, já está definido. E aqui, se vocês tivessem outras aulas, vocês acrescentariam aqui, tudo bem? Então, assim, agora, já definido aqui no caso para sua aula, você vai lá para sua aula 1. Aqui eu já deixei pronto, ó. Já deixei pronto para vocês. Aula de 1 a 4, ok? Então, para a aula não ficar muito extensa, para não demorar demais aqui, para não ficar uma coisa muito também às vezes chata, eu já deixei preparado aqui, no caso na aula 1, eu deixei que fosse um deslocamento em 3 tempos. Então essa vai ser a primeira aula. Gente, essa é uma aula iniciante que eu estou fazendo aqui como demonstração para vocês, tá? Poderia ser aula que vocês fossem dar só de deslocamento, sem começar a colocar contratempo. Poderia ser uma aula só de ritmos, né? De universo rítmico, onde você vai explicar sobre batidas, enfim. Então aqui eu só estou dando um exemplo, ok? Então, numa primeira aula aqui, você abrindo aqui, ó, nessa planilhinha, eu já deixei ela preparadinha aqui para você ter uma ideia. Então, como que eu faria? Eu colocaria aqui, ó, apresentação, e aqui, pessoal, o que que eu faço? Eu justamente descrevo o que que eu vou fazer na aula, né? Exatamente para eu dar uma olhada aqui, no caso eu estou falando de aulas que eu vou começar, né? Às vezes fazer um processo para entender aquela turma. Às vezes numa turma diferente você vai precisar mudar isso aqui, tá bom? Então isso aqui, como falei, é para vocês terem uma noção. Dá para começar por aqui? Dá! Você vai ver com você aí mesmo o que dá para fazer. Então olha só, primeira parte da aula. Vou começar a minha aula, então eu vou começar minha aula com uma apresentação, né? Vai ser a primeira aula, então eu vou me apresentar. E o que que eu faço aqui na descrição? É justamente o que eu vou fazer, né? Falar o nome dos professores, agradecer pela presença, falar sobre o curso, duração do curso, do nível e tal. Então quem que vai falar aqui? Então aqui os responsáveis, no caso serei eu e a Márcia. Então nós iremos nos apresentar. E por que que eu coloco isso? Eu lendo aqui, eu tenho uma noção do que eu vou falar, tá? Então eu já sei que eu vou agradecer, eu sei que eu vou falar da presença, eu vou falar sobre o curso, porque às vezes se você deixa vago, você acaba esquecendo alguma coisa. Isso para quando você está começando, depois lá na frente você coloca só alguns tópicos, ok?
Depois disso, eu vou passar para a teoria, certo? Na teoria eu vou falar o quê? Eu vou falar sobre o samba, que é o processo, é o gênero que nós vamos começar. E aí eu vou falar do estilo de samba, o estilo de dançar, o que é o samba, falar um pouco dos estilos, né? Aprender o que você vai aprender no curso, né? Enfim, eu vou falar aqui justamente isso. Uma parte teórica rápida só sobre o curso, né? Aí eu já começo a aula em si, já vou para o alongamento. E aí eu vou trazer um alongamento simples, de cima para baixo, certo? Vou colocar uma música, vou escolher uma música lá mais tranquila, ou um sambinha lento, né? Para mudar um pouco, não precisa ter nada ali relaxante. Ou também pode ser. Aí vai muito da sua forma de dar aula, do seu jeito, ok? Passando aqui, alongado, meio, já tá tudo, o pessoal já tá começando a se soltar um pouco. Aí aqui é a hora que eu faço um momento lúdico, é a hora que eu brinco muito com eles, para eles começarem a entrar no clima da aula mesmo, porque até ali ninguém se conhece, o pessoal tá meio inseguro, será que vai ser legal, será que não vai ser legal? Aqui é onde eu começo a ganhar eles. Por quê? Porque eu trabalho uma brincadeira com eles. E nessa planilha eu coloco tudo isso para vocês já, né? Então, o que acontece? Aqui, ó, eu coloquei o momento lúdico, que é 1, 2, 3, rei, né? E nesse momento lúdico, eu trabalho, eles vão andar, né? E eu coloco uma atividade no 1, eu coloco uma atividade no 2, eu coloco uma atividade no 3, e quando eu falo alguma coisa, eu grito rei, né? Quando eu bato uma palma, por exemplo, eu grito rei, a turma inteira. Aí eu vou explicar. E tá vendo aqui embaixo, ó, nos momentos lúdicos, eu também coloco aqui e os objetivos desse lúdico, que é quebra de gelo, integração e memória, né? Então, se tiver alguma coisa que você achar, você coloca aqui também na frente e vai acrescentando para você não se perder. E aí, aqui eu coloco justamente o que eu faço, né? Todo o processo, olha lá, eu peço pro pessoal deslocar na sala, né? Quando o professor fala 1. Então, quando eu falo 1, o pessoal começa a andar pela sala. Quando eu falo 2, aí o pessoal já tem uma outra atividade, né? Eu procuro alguém para dar um abraço, um aperto de mão, enfim. Quando eu falo 3, isso, né, o pessoal andando pela sala. Quando eu falo 3, eu falo para a galera dar um abraço. E quando eu falo 4, todo mundo grita rei. Tá? Então isso é uma quebra mesmo, é uma quebra ali o pessoal não se conhece, uma quebra de gelo, como tá aqui, né? Uma integração, o pessoal vai começar a dar risada, que eles vão ter que decorar o 1, 2 e o 3 e o 4, né? Porque às vezes eu falo 3 e eles vão achar que é aperto de mão, e aí já vai dar risada, então já vai começar uma aula bem bacana aqui, e é onde a turma começa a se soltar. E a dificuldade disso é baixa, porque eles só vão ter que decorar no 1, o 2 e o 3, e mesmo assim eles vão ainda fazer confusão, que isso é o mais legal. Ah, mas vamos supor que você colocou uma descrição aqui e você não lembra. O que você pode fazer? Você grava um link aqui, ó. Grava um link? Não, você grava um vídeo, coloca no YouTube e cola o link aqui para você. Às vezes você esqueceu, de repente lá na frente, né? Você quer lembrar daquela dinâmica, você tem ela montada aqui. Então o que você vai fazer? Quando você for montar alguma dinâmica, algum outro momento lúdico, você vai colocar ele aqui, descrever a descrição para você lembrar do que você vai ter que fazer, e se você achar interessante, você grava um vídeo, posta no YouTube lá para ninguém ver, alguma coisa do tipo, e cola o link aqui para você conseguir enxergar. Então, eu vou colocar lá uma quebra de gelo, uma integração e uma memória. Então, eu venho aqui no lúdico e coloco aqui. Isso aqui é coisa rápida, né? 3 minutinhos, 5 minutinhos no máximo, ok? Passou aqui, o pessoal já deu risada, já deu uma descontraída. Vamos agora para a parte rítmica, né? Aí eu vou, o que eu quero mostrar para eles com o samba? Mostrar que eu preciso que eles tenham ritmo, que eles comecem a escutar a música, né? Não apenas ouvir. E aí eu pego aqui, eu também coloco uma música e eu mostro para eles um pouco de contratempo, um pouco de tempo, um pouco de contra, trabalhando o universo rítmico. Mas isso aqui eu falo só por cima, assim, né? Eu não vou chegar aqui e ficar falando muito porque eles são iniciantes. Então nem deve. Então isso aqui é uma pincelada que eu vou dar, tá? E aí sim eu começo a colocar música, a primeira música, né? Que é quando eu começo a trabalhar o quadrado aberto e o quadrado fechado. Porém, aqui como eu falei para vocês, eu tô fazendo só uma ideia. Eu não vou trabalhar um quadrado aberto com uma turma
uma turma que não sabe nem andar ainda. Então, provavelmente, aqui, eu já ia colocar, mudando aqui, ó, uma pisada, né? Tipo aqui, ó, trabalhar uma marcha. E aí, o que você faz? Você só vai alterar. Trabalhe uma marcha e dentro dessa marcha, você vai colocando tempo, tempo, tempo e vai brincando com a batida da música, né? Colocando um contratempo e coisas do tipo. E aí você vai acrescentando. Lá no final, você pode começar a brincar com um quadradinho. Se você vê que vai ficar difícil, você aborta e vai para um plano B, ok? Por isso que é legal você fazer um plano de aula para você colocar para esses alunos e enxergar se vai ser fácil eles fazerem o quadrado naquela aula. Aí você fez, mensurou, viu que ele deu uma merda, o que você vai fazer? Você vem aqui e coloca uma marcha, né? Lembra que eu tinha colocado aqui, ó, trabalhar quadrado aberto e fechado. Quer dizer, de repente, para um aluno iniciante, eles não vão conseguir fazer isso. E aí você deu essa aula, viu que deu ruim, tal, ninguém conseguiu, saiu ali, teve que mudar. O que você faz? Vem aqui e coloca, bom, na próxima turma iniciante da primeira aula que eu for dar, eu não vou mais começar com quadrado aberto, eu vou começar com uma marcha. Então você já conseguiu fazer aí uma mensuração se a aula foi bacana, se foi difícil, se foi fácil para passar para a sua turma, ok? Ah não, o pessoal fez o quadrado aberto, fechado, conseguiu, mesmo aqueles que não estavam conseguindo nada, eles conseguiram. Fechou, manda bala, vai enxergando o que tem para você passar para os seus alunos, beleza? E aí aqui eu já coloquei aqui, ó, a música que eu vou trabalhar, deixei até bem destacada. E essa música, por exemplo, é a primeira parte que eu vou colocar para o meu aluno uma música. Então eu já seleciono umas músicas que eu previamente já ouvi e vou vir aqui, ó. Então eu vou colocar uma música média, uma música lenta, uma música rápida. Para essa situação, qual música eu tenho que colocar para que o meu aluno entenda com mais facilidade, né? Então eu coloquei aqui, né, Bailar com Você, da Grazi Brasil. E essa música eu já ouvi, então ela é um tom médio. Por quê? Porque eu quero trabalhar só tempo, tempo, tempo. E eu não vou, como já falei, ficar falando pro meu aluno de tempo na primeira aula. Então eu vou falar para ele, ó, vamos escutar a batida, tum, tum, tum. E vou trabalhar com isso, pedir para eles começarem a pisar. Por quê? Porque o objetivo da minha aula é deslocamento, certo? Então eu preciso começar a mostrar para os meus alunos para eles entenderem essa pisada no pulso forte da música, porque eu quero que eles andem, ok? Então, lembrando, sempre que você for montar uma aula, você tem que pensar no objetivo, ok? O objetivo é deslocamento em 3 tempos, tá? Até eles entenderem esses 3 tempos, quando eu vou começar a passar informações de contratempo, para eles conseguirem fazer esse deslocamento. Como eu falei, vocês vão mensurando isso ao longo da sua aula. Putz, eu fiz lá para eles colocar em contratempo, em 3 tempos, mas foi difícil. Você vai vir aqui e vai alterar deslocamento em tempo, certo? Mensurou, fez a aula, deu certo, foi mais fácil, acabou. Tua aula para as próximas turmas já estão prontas. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui, porque nosso objetivo aqui é 3 tempos. E aí aqui sim, eu entendi que ele conseguiu fazer o quadrado aberto, eu começo a passar o deslocamento para eles. Então eu coloco mulher, né, frente, mulheres de um lado, homens de outros, começa a mostrar sem a música, depois eu passo a mesma situação, mas agora com uma música, e aí eu começo a tentar colocar lá o contratempo para eles, bem na manha do gato, ok? Se não der certo, vamos supor que eu estou dando essa aula, ela chegou até aqui e acabou a minha aula. Na próxima aula eu continuo daqui, ok? Aí eu vou ter que fazer a revisão aqui e mudar aqui, ou simplesmente eu venho aqui, ó, e falo, terminei a minha aula aqui, certo? Você vem aqui, pinta, e na próxima aula você começa daqui, ou daqui, ok? Então isso aí são ideias para você já ir trabalhando e ter no controle das suas aulas. Fechou? Vamos supor daqui a turma conseguiu, tá indo beleza, bora pra frente, né? E aí sim eu começo a passar para os exercícios de abraço. Aqui também já vai ter uma dificuldade um pouco maior e eu posso colocar aqui com um abraço de treino. O que é o abraço de treino? Onde eu coloco tipo mão no ombro, né? O cavaleiro coloca a mão no ombro da dama com os braços um pouco esticados
levemente curvado, e a dama também. E ali eles têm espaço para trabalhar neste primeiro contato de abraço, né? Geralmente o pessoal quer se abraçar já para dançar. Não, primeiro eu mostro por quê? Porque a gente vai fazer o deslocamento, e aí eu preciso de espaço para eles não pisarem no pé um do outro. E conforme a turma vai evoluindo, eu vou estreitando este abraço, eu vou fechando, deixando ele mais ali aconchegante, ok? Aí aqui provavelmente já vai ter dado alguns probleminhas, já vai ter pisado no pé, total. Aí você viu aqui que eu já mudei a música, porque aí quando eles vão trabalhar juntos eu coloco uma música um pouquinho mais lenta, né? Aqui eu ponho uma música média, que é para eles acordarem, continuarem naquele clima da dinâmica. E aqui eu trago eles um pouquinho para baixo para conseguir eles pensarem no movimento, né? Então reparem que você vai moldando a sua aula para atingir o seu objetivo. Qual que é o objetivo? Andar em deslocamento pela sala em 3 tempos, né? Que seria o contratempo. Beleza? Aí aqui eles já vão ter lá pegado ar, dando algum problema. Aí o que eu faço? Eu trago eles de novo para o lúdico, para fazer uma brincadeira, para eles acordarem, para eles relaxarem um pouco, né? Até aqui já foi uma meia hora de aula, né? Então, no meio da aula eu já tá com outro lúdico, para eles brincarem de novo, que aí eu coloquei aqui a toca do coelho. Eu comecei a fazer um abraço, não comecei a pegar no braço ali para eles começarem a se tocar, a ter esse contato. O que eu faço? Toca do coelho, né? O que é a toca do coelho? Eu justamente quebra de gelo de novo e trabalhar agilidade, também de uma dificuldade baixa, e aí de novo eu coloco aqui, ó. Grupo existe, toca do coelho, tal. Eu coloco alguma coisa para eu lembrar o que eu tenho que fazer, né? Essas atividades aqui eu já fiz, né? No curso que eu dou do CCPP, eu tenho essa planilha pronta com várias atividades lúdicas, e aí vocês também já podem pegar lá, mas aqui, se vocês não estiverem dentro do curso, vocês conseguem ter uma noção do que dá para ser feito só aqui pela ideia aqui, beleza? Vamos voltar lá para a aula. Aí eles vão voltar a dar risada, vai voltar a ser criança, vai voltar aquela energia, eu trago eles para cima de novo e mando bala aqui. Ah, professor, mas de repente aqui, nesse momento lúdico, eles já estão animados, então não faz. Continua, se você vê que eles estão bacana, que está progredindo, você não vai parar para dar o lúdico, deixa para dar o lúdico no final. Ou nem dá, né? Se você vê que ela tá animada, que tá bacana, que o pessoal tá ali engajado, aí você nem dá o lúdico, você dá porque senão você vai quebrar. Você só vai dar o lúdico ali nessa hora, se você vê que o clima tá meio ali, não tá muito bacana, você taca um lúdico para eles, para trazer a turma para cima de novo. E aí depois você volta lá pros abraços, fechado, que é o propósito, onde eu vou começar a ajustar mais, estreitar mais. Novamente eu escrevo aqui o que eu vou fazer, né? Aqui ó, eu coloco quem vai fazer, se é eu, se é a Márcia, ou se sou eu. É legal intercalando também, se você tem 2 pessoas, né? Se você não tem problema, é só vir aqui e colocar que só você vai fazer a aula. Não tem problema algum, tá bom? Aí depois eu vou falar um pouquinho de condução, abraço sempre fechado, né? Explicar condução. Aí no caso aqui eu coloco entre os parentes, sem muito detalhe. Por quê? Porque eu não quero ficar enchendo o saco do meu aluno. É falar coisa rápida. Primeira aula é só para dar uma pincelada nessas coisas. Nem deve ficar falando sobre condução demais na primeira aula, ok? E aqui repetir. Aqui praticamente a coisa já vai estar fluindo, né? Eu peço para eles repetirem na mesma direção, praticar. E eu deixo tocando essas músicas aqui, não vai ficar colocando 200 músicas na primeira aula, ok? E eu começo a pedir para eles deslocarem, sentido anti-horário. Até aqui parece muita coisa, né? Mas de eu falar aqui, alongar, movimento lúdico, brincar, aqui é 15, 20 minutos no máximo, né? Então você vai estruturando a sua aula e vai vendo como que você tem que ir se posicionando. E aqui eu começo a pedir para eles se locomoverem, né? Fazer caminhada, andar. Então tá tocando a musiquinha lá, aí eu peço para eles ir no tempo, tum, tum, tum. Aí eu começo a tentar colocar um pouquinho ali do tum, 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 tic, tum, tic, tic, tum. Começa a colocar o contratempo ali, mesmo sem falar que é contratempo. Eu peço para eles falar, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu vou brincando com eles. Aí se você vai ver, né, vai reparar a sua turma. Se eles estiverem conseguindo, manda bala, já está atingindo o objetivo que é de chegar ao deslocamento em 3 tempos.
Vamos supor que eles não conseguiram, tiveram muita dificuldade para fazer contratempo. Você não faz contratempo, você faz tempo. E vai colocando bem devagarzinho esse 1, 2, 3, 1, 2, 3, entre a primeira e a segunda aula, ok? Beleza. Entenderam? Conseguiram deslocar? É hora de praticar. Aí acabou. Praticar. Praticar, praticar. Põe a música, volta a música, põe a música, pede para trocar, né? E já era. Aqui eu falo aqui, ó, eu peço para eles fazerem, né, as transferências de peso e fazer as trocas em círculo. Por quê? Isso vai ajudar se você tiver uma turma que tiver mais mulher do que homem. Então eles intercalam. Geralmente eu faço isso para todo mundo dançar. Então, às vezes uma dama espera, às vezes ela pega um cavaleiro. Às vezes ela espera, às vezes ela pega um cavaleiro. Geralmente nas turmas que tem mais mulheres do que homem, tá bom? Também já é mais uma dica para vocês aí. E aí, no final de tudo, depois que eles praticarem, se divertirem, darem risada, você vai pegar e fazer uma demonstração do que vai ter mais pra frente. Essa demonstração não é para você sair estourando, arrebentando de fazer passo, não. Geralmente a gente quer, né, mostrar, nossa, vai ser assim, vai ser assado, mas não. Porque aí os alunos vão ficar meio, nossa, acho que eu não vou conseguir fazer isso. Nem pisar eu tô conseguindo. Então você vai fazer o simples. Vai fazer uma dança bem simples, com apenas deslocamento em tempo e em contratempo, trazendo essa estrutura para uma dança muito mais tranquila e agradável dos seus alunos verem e eles entenderem que é possível eles fazerem. Então aqui você já vai matar a pau para que eles falem, nossa, que legal, é tudo que nós fizemos na aula de hoje e olha como fica bonito. E quando estiver acabando, aí você coloca um pouquinho mais só para eles mostrarem o que tá por vir. Aí você coloca uma musiquinha lá, também um pouquinho mais agitadinha, mais animadinha, para mostrar para eles, ok? Mas cuidado com isso, para não se empolgar demais e deixar uma coisa que eles vão falar, nossa, eu não vou conseguir fazer isso. Beleza? E aí no final você vai agradecer, vai pedir palmas, vai determinar com a aula lá em cima, para eles terem vontade de voltar para a aula. Aí você vai falar aqui umas palavras de motivação, tal, e vai pedir uma foto da primeira aula para você divulgar. No curso eu falo sobre isso, o porquê que eu peço essas fotos, o porquê que eu peço para fazer vídeo, né? No curso eu trago bastante informação disso, justamente para você fazer, lançar novas turmas, para você conseguir fazer captação, para você conseguir manter os seus alunos. Então, dentro do curso do CCPP, eu trago essa planilha aqui de curso, né, de plano de aula, para você já com mais estrutura, mais estruturada, com momentos lúdicos. Geralmente tem uns 30, 40 que eu tenho lá, não me lembro, mas é mais ou menos isso. Então você já tem lúdico aí à vontade para trabalhar até você começar a criar os seus, ok? E é isso. Aqui nas músicas, eu coloquei só 3 aqui também, mas não precisa ser só 3. Na verdade, nem deve. Você tem que ter aqui no máximo umas 30 músicas. E essas 30 músicas você vai trabalhar num período aí de 3 meses, tá? 3 meses, ou no curso básico, ou no seu curso inteiro. Você também não vai ficar trocando muita música. Uma vez ou outra que às vezes algum aluno pede, você pode até colocar. Mas você vai ouvir as músicas mais fáceis para trazer para os seus alunos. Eles precisam entender que neste momento não é aquela música tão legal, aquela música bacana, de repente ela é mais difícil de entender, marcações rítmicas. Então você vai ouvir, vai colocar aqui uma média, uma mescla de músicas lentas, rápidas e moderadas para colocar nas suas aulas e ter aqui também. Vai fazer uma pasta, vai guardar todas essas músicas que você selecionou, para ficar fácil de você achar. Ok? E aí, essa é a primeira aula. Fez a primeira aula, acabou. Tum. Fechou a primeira aula, vamos para a segunda aula. Então aí você tem uma semana, né, geralmente, para fazer esse outro trabalho. Se você dá aula uma vez por semana para algumas turmas. E aí aqui você vai pegar e vai dar sequência. No caso aqui eu coloquei um balanço e um quadrado aberto, né? Você poderia simplesmente dar continuidade, aliás, poderia não, deve dar sequência na aula anterior, né? Que aí eles estão deslocando em três tempos. Aqui você vai continuar trabalhando os 3 tempos com um quadradinho aberto, né? Um quadradinho fechado, um quadradinho aberto, e você vai praticamente trabalhar isso por mais algumas 2 ou 3 aulas aí. Tudo bem? Você vai analisar e vai colocando aos poucos os passos, ok? E aí aqui a mesma coisa,
eu coloquei lá. Aqui, como na primeira aula eu já me apresentei, então eu já não vou apresentar na segunda aula, né? Aí o que eu faço aqui? Eu já venho para o alongamento. Ou também, antes do alongamento aqui, você pode colocar uma música, né? Uma musiquinha para eles dançarem, para eles chegarem e tal, depois você vem para o alongamento, ok? Aí você revisa a aula anterior, aí eu falo aqui, ó, deslocamento em marcha para sentirem confiança, porque eu já quero que os meus alunos comecem confiantes para essa aula. Detalhe, isso eu já consigo fazer com que eles queiram ficar comigo. Eu também falo no curso sobre situações de fidelização de aluno. Então, assim, não vai fazer planos de 6 meses, porque, é muito chato você fazer planos, de repente o seu aluno não gosta da aula, acontece alguma coisa, ele tem que sair e por algum motivo, sei lá, alguma coisa que aconteceu, e eles terem que pagar uma multa para você porque você fez um plano. Isso é muito chato. Eu não gosto quando eu vou contratar um serviço de internet e tenho que ficar 12 meses com a empresa. Às vezes eu quero mudar no mês seguinte e não posso. E isso é muito chato. Isso pode acontecer com o seu aluno também. Então no curso eu também falo sobre isso, tá bom? E aí, ó, já peço a revisão para eles andarem e tal, já falo aqui para praticar. Então olha só, na primeira parte, alongamento, revisão e dança, já tá praticando. E aqui eu já coloco um outro lúdico para eles darem risada, ou seja, já chegaram, começaram a dançar, aí eu quebrei um pouquinho aquela energia com alongamento, depois eu já taco eles para dançar de novo, para praticar, e depois eu trago eles para uma brincadeira. Ou seja, eu vou elevar o astral da turma lá em cima, para aí sim eu passar para eles descansarem aqui na roleta russa. Aí eu passo uma teoria. Então eu dou ali um minutinho, 2 minutos explicando, não vai ficar também muito tempo na teoria. Se você tiver um quadro branco, um quadro preto para você conseguir desenhar, é muito bacana e é bem positivo, tá? Eu tenho isso no meu estúdio e isso faz toda a diferença. Se não tiver, não tem problema, mas vai tentando colocar algumas informações, fazendo algumas analogias, né? Para que eles entendam isso e fica muito mais divertida a aula, ok? E é divertida assim, fica mais fácil de compreender. E por aí vai, gente. Aí aqui você vai fazer a prática, vai fazer a condução, se for necessário você coloca o lúdico. Como eu falei, você vai estar atento à sua aula, se a turma caiu, você tá com outro lúdico ali, você vai mensurando. Quando você fizer isso, numas 3 turmas, você já vai ter um resultado bacana do que dá certo, do que não dá certo, você vai conseguir mensurar e vai aplicar e você vai ter mais resultado. Agora, se você não tem um plano desse, se você não sabe o que está fazendo, você nem lembra o que você fez na aula passada, você não sabe o que você precisa continuar e o que você precisa mudar. E aí você vai ficar perdido ou perdida, né? E isso não é bacana, ok? Olha lá. E aí, mesma coisa, ó. Aí no caso aqui na segunda aula eu já passo uma tarefa, uma lição de casa para eles praticarem, faço alguma coisinha e vou construindo aí com eles, ok? E é isso, pessoal. Na terceira aula, aí já tá fácil, né? Se já tiveram uma ideia, você vai aqui, vai acrescentando, né? Precisa acrescentar a linha, você vem aqui inserir, ó. Coloca lá, né? No caso aqui uma célula, botão direito, inserir, ó lá. Vai inserindo linha, tá vendo, ó? 41 ao 52. Clica com o direito, inserir, ó. Já vai inserindo. Se caso você precisar ir colocando mais coisas, né? Quanto mais você tiver controle, é mais interessante para você. Aqui eu coloquei lá mais 2 momentos lúdicos também, porque como está no início da turma, é bacana você ir deixando a turma solta. Lá na frente você vai diminuir os lúdicos, coloca menos, né? Às vezes nem lúdico você coloca mais uma piada, uma descontração, uma dinâmica, né? Uma coisinha mais, menos tempo. Mas não é que você vai deixar o lúdico, né? Às vezes você pode colocar o lúdico numa aula, na outra não, mas você sempre vai ter que trabalhar com o lúdico. Você sempre precisa trabalhar a alegria na sua turma, ok? Então aqui eu falei lá, já tem mais ou menos, ó, deslocamento, um balanço com quadrado aberto, que aqui eu já trabalho a saída para o gancho, né? Para o gancho, depois um cruzadinho e já faço uma revisão. Ou seja, na quarta aula, o que eu passei? Eu passei só um balanço, um quadrado aberto e um cruzado. Isso aqui em 1 mês de aula, tá? Em 1 mês de aula eu passei 3 movimentações. Nas próximas aulas, provavelmente eu vá trabalhar em cima disso também. Por quê? Porque os seus alunos, dependendo da turma, tem turma que pega um pouco mais rápido, tem turma que não. Então, em cima disso, você vai trabalhar
musicalidade, você vai trabalhar equilíbrio, você vai trabalhar outras situações que não fica preso naquele coisinha de simplesmente fazer um básico. Você precisa colocar a criatividade aí, que eu também, olha só, passo lá no curso do CCPP, que é onde eu monto o meu sistema de ensino. Eu vou te ensinar você criar o seu, e você vai colocar os fundamentos que você acredita que é importante para uma pessoa dançar. Vou te dar uma ideia. Para mim, eu acredito que precisa de técnica, precisa de repertório, precisa de equilíbrio, precisa de contato, condução, precisa de técnica, enfim. Então são os pilares para eu colocar para os meus alunos que eles trabalhem para a dança deles ficarem bem bacana. E dentro disso eu consigo trabalhar, dentro de um quadrado aberto, eu consigo trabalhar musicalidade, eu consigo trabalhar equilíbrio, técnica, passo, que aí dentro de um quadradinho aberto eu posso colocar um gancho, posso colocar uma saída em tempo, em contratempo, um simples caminhar, tudo dentro de um quadrado aberto. Então cuidado para não começar a entupir o seu aluno de passo logo de cara, ok? É pouco passo e muito conteúdo e muita diversão e muitas alegrias, ok? E aí, a mesma coisa aqui, ó, você pode fazer aqui, ó, da aula 1 à aula 4, vamos supor que aqui a aula é 1 mês, aqui é 2 meses, aí você vai fazer um curso de samba iniciante que ele tem 6 meses. Então aqui 4 aulas, então tipo uma aula por semana, então 1 mês, 2 meses, é só você clicar aqui, ó, com o direito, e aí você vai duplicando, né? Deixa eu ver onde que é aqui, não lembro, mas eu preciso ver. Eu acho que... aqui, ó, perdão. Tá vendo o maisinho aqui, ó? Você pega aqui e coloca aqui mais uma planilha e você vai copiar essa planilha, né? E vai fazer essa cópia. Tá vendo aqui, ó? Copia ali. Não é nem aqui, ó. Deixa eu tirar ela daqui. Vou excluir. Tá vendo, ó? Aula 1, 2. Eu clico aqui com o Ctrl, aperto, seguro e passo para cá. Aliás, o Ctrl não, deixa eu ver aqui. Aí, isso mesmo, o Ctrl, tá vendo? Aperto, seguro, copio, passo para cá, ele vai criar, tá vendo? E já era, você vai fazer lá. Aí aqui você só vai editar, coloca aqui, então aqui da aula 1 a 4, tá a aula aqui ó, da 1 a 5, traz ela para cá, e aqui vai ser da 1 a 5, então aqui vai ser a aula da... Você coloca aqui, ó, para você editar aula da 9 a 9, 10, 11, 12. Da 12, pronto. E aqui a mesma coisa, e você já tem aqui a estrutura toda montadinha, tá copiada, você só vem e altera aqui para conseguir montar o seu plano de curso e o seu plano de aula. Tudo bem? Então olha que bacana, você já tem um plano de curso para ser montado e também de quebra já levou aí um plano de aula. Olha que bacana. Pessoal, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Como eu sempre falo, esse é o meu propósito. Eu quero realmente ajudar quem está começando para não passar o que eu passei, para não passar as dificuldades que eu passei. E dentro do curso do CCPP eu trago tudo isso. Eu trago como você montar o seu cartão de visita, eu trago como você fazer... como você faz... eu ensino você a aprender... Eu ensino você a editar um vídeo. Quer ver? Deixa eu mostrar para você aqui como que seria o processo aqui, ó. Aqui eu estou dentro da Hotmart, né? São os cursos que eu comprei. Mas olha só, deixa eu entrar aqui. Então aqui, só para você ter uma noção, ó. Como que funciona. Aqui eu tenho os meus produtos, eu sempre compro pela Hotmart, já comprei vários. E aqui eu quero mostrar para vocês como que funciona. Aqui é o curso, certo? Acessar aqui a área de membros. E olha que bacana que é e o que você vai ter dentro do curso, olha só. Deixa eu carregar aqui. Internetzinha. Bacana. Olha só, tem os meus usuários, já tem até algum comentário aqui. Deixa eu mostrar aqui para você, um minutinho. Aqui, conteúdo. Pronto, olha lá. Eu tenho aqui ó, o módulo 1, que são os princípios básicos. O módulo 2,
que é a captação, o módulo 3, que é o ensino coletivo, o módulo 4, que é o sistema anti-evasão, e o módulo 5, que é como você vai montar o seu sistema de ensino. E aqui tem os bônus, ó, só os bônus que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho 11 situações de bônus, ó. Curso de editor de vídeo, um pack de imagem que você vai conseguir pegar imagens em HD, um curso de After Effects. Aqui eu tenho músicas sem direitos autorais, músicas em loops para você fazer as suas vinhetas. Tem aqui, ó, livros para você conseguir, para melhorar a parte que vocês vão estudar numa inteligência emocional, entre outras coisas que eu acho pertinente, que eu li e que me ajudou bastante, né? Os livros do Paulo Vieira. Tem aqui umas histórias da dança que você pode utilizar para estudar, pesquisar, para contar para os seus alunos, né? Tem uns agradecimentos e é mais ou menos isso que você vai encontrar aqui, ó. Dentro da captação, olha quanta situação que você vai ter aqui, ó. Assertividade, você vai criar sua logo, você vai aprender a usar o Canva para fazer o seu cartão de visita, você vai ter os canais de comunicação para saber se o seu aluno é auditivo, visual ou sinestésico, você vai ter um formulário, você vai saber fazer um formulário, você vai aprender a fazer um CRM, eu vou construir junto com você esse CRM aqui, lançamento das suas turmas. Eu tenho uma outra planilha que vai te ajudar a fazer esse trabalho de lançar suas turmas, né? Aqui é onde a gente taca a mão na massa, né? E para conseguir fazer, eu falo um pouquinho de tráfego, só para vocês terem uma noção, né? Aqui nos princípios básicos, olha lá, vou falar um pouco sobre empatia, mudanças. Gente, tem muita coisa para vocês aplicarem aqui, né? Conteúdos, normas, ensino coletivo. E aqui é muito bacana, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É uma aula praticamente 100% prática e como funciona. Olha aqui. Aqui eu deixo alguns sites para você conseguir fazer o trabalho de vocês. E aqui eu faço um trabalho, ó, que já vai trabalhar junto com vocês, explicando também como fazer. Então é tudo dentro da plataforma, né? Aqui eu trabalho, ó, ensinando vocês a montar o cartão de visita de vocês, olha só. Então eu vou mostrando passo a passo como que vocês vão fazer, ok? E também tem lá, como eu falei, essa planilha que eu trouxe aqui para vocês. Vocês vão ter ela também lá pronta, já para usar e colocar dentro do seu projeto. Então eu estou só mostrando isso aqui, caso você tenha interesse, para você realmente não perder tempo e planejar suas aulas daqui para frente e fazer com que os seus alunos aprendam muito mais rápido e que você mensure os seus resultados. Assim você vai ver que é muito mais fácil e muito mais prático para conseguir melhorar os resultados dos seus alunos e para você mensurar como que está saindo as suas aulas, como que as suas aulas elas estão, se elas estão sendo boas, se está sendo ruim, se precisa melhorar aqui, se precisa ajustar ali. É para isso que serve um plano de curso e um plano de aula. Tudo bem? Galera, muito obrigado. Espero de coração ter contribuído com vocês e que esse material traga conteúdos bacana para vocês aí, que você tenha uma noção de como montar o seu plano de curso e o seu plano de aula. Ah, mas eu não tenho essa planilha. Não tem problema, você pode pegar a mesma estrutura aqui, ó, coloca num papel, ou se você manja um pouquinho de Excel, coloca lá e faz, monta isso aqui e manda bala. Depois eu vou ver se eu consigo também disponibilizar essa planilha para vocês treinarem nela, ok? Forte abraço, tamo junto. Qualquer dúvida, conte comigo. Se inscreve no meu canal lá do YouTube. Se inscreve no meu canal também siga-me lá no Instagram e no Facebook, porque eu passo vários conteúdos para vocês que possam ajudá-los neste processo inicial de ser um professor. E também, se você já trabalha com dança, trazer uma forma aí mais profissional, mais assertiva para trabalhar com seus alunos. Fechou? Muito obrigado, até a próxima. Caso vocês queiram
adquirir o curso do CCPP. Eu vou deixar um link aqui na descrição, né? Se não tiver na descrição, vai estar aqui em cima ou aqui embaixo, ou para você entrar em contato comigo, de alguma forma você não vai ficar sem, tudo bem? Mas em todos os casos, eu deixarei aqui um botão para você clicar, para você conhecer, e se você quiser adquirir o CCPP hoje, você consegue. E logo, logo você vai ter resultados que você nem imaginava. E lá no CCPP eu mostro as garantias que eu te dou para você conseguir atingir, se você não atingir os seus objetivos. Dá uma olhadinha que vai ser bem interessante e eu tenho certeza que você vai gostar. Até mais e muito obrigado!